A Operação Alerta Fiscal, realizada pela Receita Estadual durante esta semana em Londrina, terminou com a visita a 492 empresas. Para saber mais detalhes sobre a quantidade de notificações e aquelas que resolveram pagar os impostos, eu converso agora com o Clóvis Roge, que é do setor de fiscalização da Receita Estadual. Ele é o inspetor-geral desse setor de fiscalização. Bom dia, Clóvis. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Diogo. Clóvis, vamos lá. 492 empresas foram visitadas. Notificações para quantas delas? Na verdade, a Operação Alerta Fiscal, o próprio nome já está dizendo, né? Nós reunimos numa mesma delegacia regional da Receita um alto contingente de auditores fiscais. E, nesse caso, nós dividimos as tarefas, né? Temos ali tipo 11 atividades, e essas atividades distribuídas pelas equipes, né? Coordenadas por delegados regionais da Receita. E a gente tinha uma previsão inicial de visitar 450 empresas. Essas 450 empresas divididas entre transportadoras, postos de combustíveis, ruas de comércio, shoppings, varejistas da cidade e mercados, né? E também outras atividades do tipo fiscalização no trânsito de mercadorias, tanto interurbano quanto no perímetro urbano. Então, são operações volantes, operações de carga e descarga. Então, você veja, é um conjunto de atividades, né, feitas em pouco tempo, com muita gente. Então, nós conseguimos aí, lavramos 274 autos de infração para cobrar aí R$1.072.000 de ICMS e multa. E esse número para nós não é assim importante nesse momento. Para nós o importante nesse momento é o reflexo, é a criação de uma cultura de que cumprir com a obrigação fiscal é importante, é um ato de cidadania, né? A Receita Estadual tem atuado fortemente no controle de toda a parte de controle eletrônico, né, da fiscalização que nós temos feito. Então, é esse tipo de atividade. Eu confesso que há tempo que eu não vi uma operação assim por parte da Receita Estadual. Esse tipo de operação, por mais ofensiva que pareça ser, né, ostensiva e tal, acaba tendo um caráter preventivo, porque a partir do momento que o Estado se mostra presente para fazer cumprir a lei no pagamento dos impostos, desmotiva aqueles que pensam em sonegar ou em não pagar, né, Clóvis? Exatamente. Você veja aqui no caso dos devedores, por exemplo, né, que nós imaginávamos contactar 220 devedores que foram selecionados com débitos que o Estado pode, evidentemente, receber. Nós contactamos 174 deles. E muitos deles diziam assim: puxa vida, mas que bom, vocês vieram aí, nos chamaram, eu não sabia o que fazer, aonde me dirigir, como pagar, como é que eu poderia quitar esses débitos. Então foi esse trabalho, né, de orientação mesmo, de informação, porque você veja, os débitos são de duas naturezas, né? Ou são dívidas ativas originárias de débitos declarados e não pagos. Ou seja, o cidadão declarou, ficou inadimplente e não pôde pagar. Não conseguiu pagar. Tá, esse ou é o tipo. Aqueles casos em que o fisco fez os autos de infração, houve toda a discussão administrativa e ao final o contribuinte perdeu. Então, neste caso, também é inscrito em dívida ativa e é feita a execução. Você tem dívidas que ainda não estão ajuizadas e essas eu recomendo. Quem tem dívida não ajuizada deve parcelar. Deve parcelar porque, a hora do ajuizamento, você já incorre em duas outras despesas, né? As custas judiciais e os honorários advocatícios, que são caros. Então, você vai lá, parcela, o fator de correção que o Estado usa nesses casos é melhor do que os financiamentos bancários, por exemplo, então vale a pena parcelar. Agora, os casos que já estão ajuizados, que fazem parte de processos ajuizados, então esse caso o processo é lento, nós sabemos como funciona, nós não temos muita interferência. E nesse caso nós contamos com a parceria da Procuradoria-Geral do Estado, com seus procuradores, que representam o Estado em juízo. Então, o processo judicial continua normalmente. O processo de cobrança continua agora com o pessoal local da delegacia, que já vinha fazendo. Apenas a gente fez esse trabalho para dar essa divulgação, né? Inclusive, eu agradeço aqui a oportunidade que você nos dá de dar essa divulgação, né? Porque é importante. É só se dirigir ali na Rua Pará 473, é onde funciona a Delegacia da Receita, né? E ali você pode obter todas as informações necessárias. O senhor falou que 35 empresas parcelaram as dívidas, né? Um montante de quanto? Esse parcelamento são débitos relativamente pequenos, né? Mas já são 10 milhões de reais
que nós temos aí garantidos com o parcelamento. E importante que outras 24 empresas, elas manifestaram intenção em parcelar. Porque o cidadão vai lá conversar, ele pode não se decidir na hora ali, não é? Lógico, ele fala assim, olha, eu vou fazer aí a minha verificação do meu fluxo de caixa, quero ver como é que está a minha conta, eu estou para entrar um dinheiro a semana que vem e tal, mas eu tenho a intenção de parcelar isso aí. Então, mais 7 milhões de intenção de parcelamento. Entendi. Né? Então, isso para a gente tem muito significado. É um bom valor, mas está bem abaixo do total que o Estado tem a receber em impostos aqui da nossa região, não é? Mais de 500 milhões? Exatamente. Mas isso são dívidas que foram acumuladas ao longo do tempo. Né? Algumas, poucas empresas devem muito, algumas já não têm mais como você localizar. Isso, Clóvis, eu quero aproveitar. Você disse aqui que a Receita veio atrás daquilo que era recebível. Perfeito. O que não é recebível? O que não é recebível são débitos antigos em que nem a Procuradoria-Geral do Estado, nem o Ministério Público, nem a Receita localiza mais essas pessoas. As pessoas simplesmente desapareceram, né? Então não tem como você fazer essa cobrança. Por quê? Não tem patrimônio, não tem a pessoa. Às vezes quando tem a pessoa eram laranjas, né? São empresas que foram feitas empresas de fachada, não é? E a gente está muito atento nisso. É uma nova fase do fisco, é um novo tempo, vamos dizer assim. Tecnologia total, né? Nós estamos atuando muito fortemente. Queremos evitar essa formação de passivos fiscais. O objetivo dessa operação, você vê que essa operação a gente divulga antes. A gente diz, olha, a gente vai estar aí, nós vamos fazer um trabalho, não é? E esse trabalho de conscientização, nós fazemos aí palestras com contadores, contabilistas, fizemos isso aqui na Associação Comercial essa semana, fizemos no início da semana uma palestra ali na Associação do Rotary para Contadores, Contabilistas e Empresários, né? Toda essa divulgação justamente para evitar, né, a formação de passivos fiscais. Porque se o fisco fica ausente, o que ocorre? O contribuinte pode estar adotando uma postura e essa postura está errada, está em desacordo com a legislação. E ninguém vai lá. Aí daqui 5 anos vai alguém lá, é obrigado a fiscalizar os últimos 5 anos, aí ele não consegue pagar mais, né? Então a ideia é essa, especialmente com relação ao uso do ECF, né, o emissor de cupom fiscal, que é essa maquineta que emite o cupom fiscal quando você faz uma compra, isso substitui a nota fiscal. E para nós é muito importante que todas essas máquinas estejam autorizadas, os seus programas estejam testados pelo fisco e autorizados pelo fisco, porque senão os registros fiscais não são feitos. Não tem valor. Né? Então, aí não tem valor nenhum. O consumidor paga o imposto e, no entanto, o Estado não tem como apurar quanto que o consumidor pagou do imposto. E como que o consumidor pode fazer para ajudar nisso daí? Ele tem que pedir sempre o ticket de compras. Cupom fiscal. Ou a nota fiscal. Né? O cupom fiscal ou a nota fiscal. O cupom fiscal, ele tem lá algumas características, tem o CNPJ da empresa, a inscrição estadual, a inscrição cupom fiscal, e lá embaixo ele tem um monte de numerozinhos assim. Se você entrar no site da Receita, você tem como verificar a autenticidade daquele cupom. Isso é bem interessante. Pois é, eu vejo em alguns mercados que quando recebemos lá o extrato do que foi comprado, está escrito, não é válido como cupom fiscal. Depois vem outro cupom fiscal. Isso tem que estar bem nítido, bem esclarecido. Perfeito. Não pode entregar qualquer papel para subentender que seja, sem que isso esteja esclarecido. Né? Isso é comum, por exemplo, nos restaurantes. Né? Também, justamente. No restaurante você recebe a conta, está escrito assim, não tem validade fiscal. Isso. Por quê? Porque você lá jantou, você almoçou, tal, vem lá o cupom. Ele traz esse cupom para simples conferência, então você confere. Ontem à noite eu fui a um restaurante, a conta não deveria passar de R$50, ele me apresentou uma conta de R$89, eu falei, opa, aqui tem algum erro. E de fato eles tinham incluído a conta da outra mesa na minha mesa. Então, conclusão, aí ele volta lá e traz o outro, não é? Entendi. Quando ele trouxer o troco para você, o seu cartão de crédito de volta, ele tem que trazer o cupom fiscal definitivo. Isso é fundamental. E não tem que perguntar, como em alguns postos perguntam às vezes, né? Vai querer notinha? Como assim vai querer notinha? A nota é meu direito, pode emitir, por favor. Isto já é uma espécie de cultura, né? É uma cultura que nós temos. O senhor quer nota? E muitas vezes o consumidor imagina assim, mas eu vou querer nota para quê? É muito importante que o consumidor exija nota fiscal. Seja por garantia, né? Seja por a garantia do recolhimento dos seus impostos, isso é muito importante. Garantia do produto, né? Evidentemente.
Clóvis, eu quero agradecer a sua participação aqui no Primeira Hora e quando estiver novamente na nossa região, por favor, pode retornar, porque é sempre importante mantermos atualizados os nossos números, porque eu achei muito bacana essa medida da Receita. De não chegar com o pé na porta de loja, aprendendo tudo, é no diálogo, é na conversa, até porque dessa maneira, mais tarde, é possível sim executar algo um pouco mais rígido, porque teve um diálogo anteriormente. Então, parabéns. Perfeito. Aí, muito obrigado. Obrigado a você, Diogo. Ok.